Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada. Eu já vou deixar os meus contatos. Meu telefone é 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O meu e-mail, tatiana.r.m@uol.com.br, Facebook Leis do Sucesso e o site do escritório www.ragosta.jus.adv.br. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que é o fator previdenciário. Por que eu vou falar hoje do fator previdenciário? Porque mudou, tá? Há um tempo atrás, mudou a forma, tá, de calcular a aposentadoria. Então, até hoje, muitas pessoas, eu recebo, assim, e-mails, telefonemas, que as pessoas têm dúvidas na forma de recolher o INSS. Por quê? Porque existe ainda aquela mentalidade de, olha, quando faltar 3 anos para me aposentar, eu vou recolher pelo teto. Só que, gente, mudou a forma de calcular a aposentadoria. Não é mais assim, tá? Antigamente era assim. Então, quem se aposentou até 1998 podia ser dessa maneira. Após 1999, mudou totalmente. Então, não adianta mais você, quando faltar um pouquinho para se aposentar, nos últimos 3 anos, você recolher pelo teto, porque não vai fazer diferença. Justamente porque mudou a forma, tá, de calcular e porque entrou o fator previdenciário, que eu vou explicar um pouquinho hoje como é que é. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, para se calcular a aposentadoria, a gente pega os salários a partir de julho, de 7 de 94 até hoje. Então, não adianta você recolher os últimos 36 meses pelo teto, porque não vai dar diferença, não vai ser grande a diferença ao ponto de você se aposentar pelo teto, tá? Então, se muitas pessoas me perguntam e quando eu explico, às vezes eu acabo até passando por doida, porque não é assim, porque meu avô falou, porque a minha vizinha comentou. Só que, assim, não precisa acreditar no que eu falo. Você pode ir num outro advogado, mas vá se informar antes de recolher, porque depois que você recolheu pelo teto, que você vai se apertar, você vai recolher pelo teto, isso vai fazer diferença e na hora de você se aposentar, o retorno vai ser pouco. Então, para evitar surpresa, procure um especialista, faça uma avaliação, porque você, embora tem gente que não queira, eu não vou pagar um especialista, sai mais barato do que você pagar o INSS e depois, na hora de você receber o seu dinheiro, você não ter retorno, tá? Então, procure quem entenda antes de você ter uma decepção. Então, eu vou falar um pouquinho do fator previdenciário. O fator é uma fórmula que considera, na realidade, o tempo de contribuição. O que é o tempo de contribuição? É o tempo de serviço, o tempo que você pagou o INSS, tá? A idade, né, da pessoa e o fator considera a expectativa de vida, tá, de quem vai se aposentar, ou seja, o tempo que resta ainda para a pessoa, o tempo de vida que ainda resta para aquela pessoa. Então, tudo isso é levado em conta na hora que você for pedir a sua aposentadoria. O fator previdenciário, ele foi criado pela Lei 9876 de 1999, no governo do Fernando Henrique, para incentivar as pessoas a permanecerem trabalhando por mais tempo. Ou seja, porque tem muita gente que começa a trabalhar cedo e se aposenta cedo. Então, para evitar esse tipo de situação, quanto mais cedo a pessoa se aposenta, mais o fator derruba a aposentadoria. Então, ela acaba o quê? Penalizando o trabalhador. Então, não existe mais na contribuição por tempo de serviço o cálculo, como eu já havia dito, das últimas 36 contribuições, tá? Então, todas as vezes que a pessoa perguntar, ou se alguém perguntar para você, olha, eu vou recolher os últimos, daqui 3 anos eu me aposento, vou começar a recolher pelo teto. Não faça isso.
vai checar, vê como é que é o cálculo, veja hoje quanto você teria direito a se aposentar hoje, porque não adianta, se você está recolhendo até hoje pelo salário mínimo, você nos próximos anos, 3 anos, vai recolher pelo teto, não vai se aposentar pelo teto, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Então, o fator, ele mudou a forma, além do fator, né, foi mudada a fórmula de fazer o cálculo que leva em consideração todas as contribuições do segurado a partir do mês 7, mês julho de 1994, que, por coincidência, foi quando começou o Plano Real, tá? Então, como é que é feito esse cálculo? Você considera os 80 maiores salários da pessoa, exclui os 20% menores salários. Aí você vai dividir pelo número de meses. Aí vai dar um X, vamos supor, deu R$3.000. R$3.000. Aí vem e aplica o fator previdenciário, que muitas vezes o fator previdenciário é de 0,6. Então, esses R$3.000, você já diminuiu 40% dos R$3.000. Então, você tem que levar em conta, antes de se aposentar, o fator previdenciário. Então, por isso é bom você fazer antes um cálculo para você ter uma ideia. E ainda se o tempo, vamos supor, tem muitas pessoas ainda que têm direito à aposentadoria proporcional. Além do fator previdenciário, você vai aplicar a alíquota, que é 70% mais um X decorrente aos anos que a pessoa trabalhou. Então, além do fator que derruba, vai derrubar o fato dela ter se aposentado de forma proporcional. Então, mesmo quem contribuiu a vida toda pelo teto, se resolver se aposentar cedo, ela vai ficar longe do teto justamente por causa do fator previdenciário que vai derrubar bastante aí a aposentadoria. Então, para quem está ligando o rádio agora, meu nome é Tatiana Ragosta. Hoje eu estou falando de fator previdenciário. Você está na Rádio Mundial. Eu vou deixar os meus contatos, que é o telefone 30 34 39 85 85, 34 39 85 85, Facebook Leis do Sucesso, que todos os programas eu costumo postar no Facebook, ou para quem não tem Facebook, pode acessar no YouTube, digita Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos meus programas. E o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. E quem tiver perguntas pode mandar pelo e-mail tatiana.r.m@uol.com.br. Então, continuando a falar sobre o fator previdenciário, com o fator, o aposentado ele já sofre de cara uma redução aí de 30% a 40% na sua aposentadoria. Não importa se a pessoa esteja afiliada antes de 1999. Sempre quando a pessoa vai se aposentar, então, ou seja, eu só tenho direito a me aposentar após 1999. Vou me aposentar em 2000. A regra mudou em 99. Eu já entro na regra nova. Ah, mas eu tenho... Não, não tem. Você só vai ter direito adquirido se você já poderia se aposentar em 1998. Por exemplo, aí você pode escapar do fator e dessa regra, desse novo cálculo, tá? Se você tem direito a se aposentar até 1998 e viajou, esqueceu, qualquer coisa, aí sim você pode pedir para aplicar a regra antiga. Caso contrário, embora você esteja afiliado antes de 1999, você vai se submeter à regra nova, tá? Então, vale para todo mundo. Então, quem era afiliado antes de 99 não vai poder exigir a regra antiga dos últimos 36 salários. Somente aqueles que já tinham direito a se aposentar até 1998. Aí pode cobrar a regra antiga do INSS, tá? Vale lembrar também que o fator previdenciário ele não incide na aposentadoria especial do deficiente, não incide na aposentadoria por idade. Ele só vai incidir nesse tipo de aposentadoria se for para aumentar o valor. Caso contrário, não. E na aposentadoria por invalidez também não incide o fator. Em regra, ele incide na aposentadoria por tempo de contribuição.
O principal problema do fator é que ele fere o princípio da igualdade. Por quê? Porque ele trata as pessoas iguais de maneira diferente. Ou seja, uma pessoa que começou a trabalhar com 18 anos e após 35 anos de trabalho, ou seja, ela já tendo a idade para aposentar, ela terá sua aposentadoria reduzida pelo fator, porque se aposentou muito cedo. Já uma pessoa que começou a trabalhar com 30 anos de idade e se aposentou com 65, e com os mesmos 35 anos de contribuição e de trabalho, o fator ele nem vai reduzir a aposentadoria dessa pessoa. Então, ou seja, ambos trabalharam 35 anos, o que começou mais cedo e por possuir a maior necessidade é o que vai ser mais punido pelo fator previdenciário. Então, o que acontece? A gente está tratando pessoas iguais de maneira desigual. Isso fere o princípio constitucional da isonomia ou da igualdade. Você não pode tratar diferente pessoas na mesma situação. E outra coisa que eu vou repetir, não adianta aumentar nos últimos 3 anos o recolhimento, porque você não vai se aposentar pelo teto. Você acha que é a mesma coisa de você colocar, você está achando que você está dissolvendo uma colher de chocolate em pó em uma xícara de leite, quando na realidade você está dissolvendo uma colher de chocolate em pó em 15 litros de leite. Quer dizer, não vai ter gosto de nada. Não vai refletir. É a mesma coisa você fazer pelos os últimos 3 anos. O reflexo vai ser pequeno perto do que você vai gastar. Então, por isso, eu sempre falo para procurar um advogado, um contador, para fazer os cálculos, se orientar qual a melhor época e como fazer os recolhimentos, tá? Para evitar sustos desnecessários. Então, quanto menor a idade, maior será a expectativa de vida. E, portanto, menor será o fator previdenciário. E quanto menor o fator previdenciário, menor será a aposentadoria da pessoa, porque ele vai derrubar a aposentadoria. O problema é que a fórmula do fator, ela está programada para que o fator seja igual a 1, ou seja, não diminua a aposentadoria para os homens que se aposentem com 35 anos de contribuição e as mulheres com 30 anos de contribuição, e ambos com 65 anos de idade. Daí, nesse caso, então, quem tem 30 e 35 anos de contribuição, né? E 65 anos de idade, o fator não vai atrapalhar, não vai nem aumentar, nem diminuir a aposentadoria da pessoa. Tá? Então, nesse caso, ele foi criado justamente para isso. Para a pessoa esperar os 65 anos e ter o tempo de recolhimento, para não ter não sofrer essa queda na aposentadoria, que é realmente um absurdo, né? Você trabalha a vida inteira, na hora que você quer se aposentar, vem o fator previdenciário, te pega de surpresa e te leva 40% da aposentadoria. Isso daí realmente é de se assustar. Então, eu vou deixar de novo os meus contatos. O meu telefone é 34 39 85 85, repetindo, 34 39 85 85, Facebook Leis do Sucesso, meu e-mail para dúvidas é tatiana.r.m@uol.com.br, e quem quiser eu vou deixar os telefones da rádio que eu vou começar a tirar dúvidas dos ouvintes. É 3016 1764 e 3016 1765. E já tem uma pessoa no ar. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo, com quem eu falo? Silvia. Silvia, abaixa um pouquinho o rádio, por favor, que tá dando interferência aqui pra gente. Ah, tá, já. Pode deixar, já baixei. Então vamos lá. Em que posso te ajudar, Silvia? É o seguinte, eu tenho um processo que ele foi dado entrada em 97 como auxílio doença. Tá. Depois, eu não lembro exatamente, mas acho que foi em 2001, ele foi automaticamente transformado em aposentadoria por invalidez. Certo. Porque eu tive problema de depressão. Ok. E aí eu fiquei sabendo, né, que iam ser chamados de época em época para fazer perícia, mas isso nunca aconteceu. Sim.
Uma vez uma pessoa me informou que depois de um determinado tempo que você recebe a aposentadoria por invalidez, você tem direito adquirido. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Ah, claro. Então, o que acontece? Você não tem direito adquirido. A aposentadoria por invalidez, normalmente, quando ela é concedida na esfera judiciária, ela só pode ser cancelada no judiciário. Então, para o INSS cancelar, ele vai ter que ir no judiciário reabrir a ação, tá? Pedir a reabertura da ação. Mas ela pode ser cancelada sim. Se você tiver boa do teu problema de saúde, ela é cancelada. Tá? Porque aí você não pode receber a aposentadoria por invalidez estando curada da doença. Então, de tempos em tempos, o correto é que o INSS, a cada 2 anos, te chame para fazer uma reavaliação do teu estado. Só que, infelizmente, o INSS, ou felizmente, não dispõe de tantos funcionários para isso. Então, acaba que não é feita essa reavaliação, tá? E se porventura, eu não sei que doença você tem, mas se você tiver um agravamento e você precisar de auxílio de outra pessoa para te ajudar nas tarefas diárias, como tomar banho, comer, sair, você precisar de uma terceira pessoa, você pode pedir um adicional de 25% no INSS. Então, mas eu nunca fui chamada, entendeu? E mesmo desse tempo para cá, não tem nenhum direito adquirido, então, na aposentadoria. Não tem direito adquirido quem se aposenta por invalidez. Porque se for feita a perícia, se for constatado que você está boa, eles cancelam imediatamente o benefício. Mas o que a senhora falou pela junta que tem que entrar com processo pela esfera judicial? Como é que é isso? Não, aí o INSS, como foi concedido na esfera judicial, o INSS tem que reabrir a ação e pedir o cancelamento para o juiz. Ele não pode te chamar no posto pura e simplesmente cancelar. O cancelamento tem que ser via judicial. Então só o juiz que pode fazer isso, então? Exato. Entendi. Tá, já, então. Tá muito bom? Obrigada. Imagina, disponha. Até logo. Noite. Então, gente, isso também é uma dúvida que ocorre muito quando a pessoa ela se aposenta, né, por invalidez, mas achando que tem direito adquirido. Mas não, ela não tem, tá? Direito adquirido, ela tem quando ela se aposenta, no caso, por tempo de contribuição. Mesmo assim, se for constatado o erro, é cancelado. Vamos ver, parece que tem outra pessoa na linha. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Tânia. Oi, Tânia. No que eu posso te ajudar? Então, assim, eu cuido da minha mãe, ela tem 84 anos e ela recebe pensão por morte. E assim, eu tenho que fazer tudo por ela. Ela teria também direito de receber esses 25% a mais, se eu pedir? Não, na pensão por morte, não. Ela é na aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, tem que entrar com ação judicial. Mas na pensão por morte, não, ela não tem esse direito. E deixa eu te perguntar, no caso que eu cuido dela, assim, se ela vier a falecer, eu não tenho direito a receber a pensão dela? Não. Não tem, a não ser que se você fosse deficiente, tivesse algum problema muito sério, mas caso contrário, não. Você não tem direito. Morre só se ela casar com alguém, aí a pessoa tem direito. Mas aí ela tem que estar casada há mais de 2 anos. Eu digo assim, porque assim, fazem 17 anos que eu cuido dela e parei de trabalhar. Aí eu tô com 42 anos. Deus não me livre, igual de ela morrer daqui 5 anos. Como que eu vou voltar a trabalhar com quase 50 anos? Então é bom você já ir se preparando e não contar com essa pensão por morte, porque você não vai ter direito. Então tá bom. Obrigada. Começa a recolher, começa a pensar no que você vai fazer, porque realmente infelizmente você não tem direito, não. Então tá bom. Obrigada, tá? Imagina, boa sorte. Então, essa é outra dúvida também que as pessoas têm quanto à pensão por morte. Se gera direito, gera a quem está casado, aos filhos menores de 21 anos, mas assim, a filhos maiores e que não tenham problemas, que não sejam deficientes de nascimento, assim,
mesmo essas pessoas que herdam a pensão por morte, é muito difícil de comprovar que ela realmente necessita. Agora, a pessoa que está bem, que tem condições de trabalhar, essa realmente não vai ter condições de herdar, não. Então, já aviso para que a pessoa faça o recolhimento, se programe, não conte com a pensão por morte, porque não vai ter direito, não. Tá? Tem mais uma pessoa. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Sueli. Oi, Sueli, boa noite. Em que posso te ajudar? Então, eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho um sobrinho que é autista, né? Tá. E a minha irmã teve que parar de trabalhar para cuidar dele. Só que ela já correu para tentar aposentar ele e não conseguiu. Porque falaram que o marido dela ganha bem, então não tem direito. Aí eu queria saber se é verdade ou não. É verdade, sim. Verdade? É verdade. Porque para a pessoa receber o LOAS, ela tem que ter, em tese, ela tem que ser miserável. Nossa. Então, eles estavam calculando 1/4 de salário mínimo por pessoa. Depois, o STF disse que não, que 1/4 de salário mínimo por pessoa não é base para cálculo, mas tem que ter grau de miséria. Mas o juiz de cada caso vai entender se cabe ou não o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada. Então, se o pai do rapaz é pai do rapaz... ganha bem... ele ganha acho que 4 mil. Então, aí realmente... E quantas pessoas moram na casa? Então, mora ela, o menino que ele é autista, né? Ah. E o marido dela. Então Só que ela parou de trabalhar para cuidar dele, né? Tá. Então, você vai ter uma renda aí acima de 1.000 e poucos reais por pessoa. Então, realmente não cabe LOAS. Não, né? Não cabe. Então, posso fazer mais uma pergunta para mim? Pode. Então, eu tenho 8 anos que eu pago o NPS, né? A aposentadoria, que eu tenho um registro na carteira. Aí eu queria saber quanto tempo mais eu tenho que pagar. Eu tenho 50 anos. Para você se aposentar por idade, são 15 anos. Uhum. Então, você teria que pagar mais 7. E para você, por idade é 60 anos, tá? Uhum. E por tempo de contribuição, 30 anos. Tá, então agora eu só vou me aposentar com 60 mesmo, né? Com 60. Você vai pagar mais 7 anos. E aí, quando você tiver... exceto se você tiver tempo em carteira que não foi reconhecido pelo INSS. Aí, se você tiver, aí dá para averbar esse tempo. Então, eu trabalhei muitos anos atrás, né, de doméstica. Aí, minha patroa pagava a aposentadoria para mim, né? Pagava o carnezinho. Só que eu perdi o carnezinho. Só tenho um só com... Mas você já foi no INSS para ver se foi contabilizado? Não, não foi. Eu só tenho um carnê que deve ter umas 7 prestações pagas, né? Aí por esse carnê dá para saber o número do outro, será que foi? Não, você vai no INSS com o seu CPF e pede o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que já sai todo o tempo da tua contribuição lá, tá? Ah, tá bom. Mas aí se ela não pagava, ainda dá para me correr atrás, né? Porque quer dizer, ela pagava, mas tem que... Qualquer coisa, depois você me procura fora do ar e a gente conversa. Tá, pode passar o número para mim, por favor? 34, 39, 85, 85. Tá, 85, 85. Porque a minha mãe também quer fazer uma revisão da aposentadoria dela. Isso, aí eu vou ligar para você. Porque aqui tá acabando o programa, eu não posso continuar, tá bom? Um abraço. Bom, gente, tá chegando ao fim o nosso programa. Então, eu vou deixar os meus contatos, né? Que é 34, 39, 85, 85... 34, 39, 85, 85. Ó, mais uma colher de chá, hein? 34, 39, 85, 85. Facebook, Leis do Sucesso. No YouTube, Tatiana Ragosta. O site do escritório, www.ragosta.jur.adv.br. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só mandar no meu e-mail, tatiana.r@uol.com.br. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês
E terça-feira que vem, às 20h30, estaremos juntos de novo com mais um programa Leis do Sucesso. Um abraço, até terça.